Queridos irmãos e irmãs no Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de conhecimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor esteja sobre todos nós neste momento. Amém. Nós queremos, irmãos, seguir com as reflexões sobre o livro de Eclesiastes, hoje o capítulo 2, versículos 12 a 17, que diz o seguinte: Então passei a refletir sobre a sabedoria, a tolice e a falta de juízo. O que poderá fazer o sucessor do rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a falta de juízo, assim como a luz traz mais proveito do que as trevas. O sábio tem os seus olhos bem abertos, enquanto o tolo anda em trevas. Contudo, entendi que a mesma coisa acontece com ambos. Aí eu disse a mim mesmo: o que acontece com o tolo acontece comigo também. De que adianta então ser sábio? Então eu disse a mim mesmo que também isso era vaidade, pois nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre, pois passados alguns dias tudo cai no esquecimento. O sábio morre do mesmo modo que o tolo. Por isso perdi o gosto pela vida, pois me foi pesado demais o trabalho que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Queridos irmãos, quando nós olhamos para o livro de Eclesiastes, acho um livro fantástico. E se nós refletirmos de fato nas palavras deste pregador, eu tenho certeza que a nossa vida muda, porque é uma ferramenta de Deus, são palavras de Deus que querem nos levar a refletir sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa vida. A primeira impressão que nós temos pode ser um livro que está falando de um relato de um homem amargurado, e um homem que só tem reclamações a fazer de sua vida. No entanto, o objetivo é mostrar que se alguém consegue atingir todos os seus objetivos aqui neste mundo, esperanças e aspirações da vida, isso não vai lhe trazer satisfação ao coração. Você pode alcançar tudo, ele está dizendo. Mesmo assim, isso não traz satisfação ao coração. E aí nós já começamos a perceber que é essa insatisfação que deixa o coração do homem tão atribulado. Essa insatisfação do dia a dia. Com este objetivo, nós percebemos que o pregador está observando e buscando onde o homem pode encontrar então a sua satisfação. Onde o homem então encontra essa satisfação para a sua vida? Onde o seu coração estará satisfeito em suas buscas e conquistas aqui deste mundo? Ele, o autor de Eclesiastes, está nos entregando de bandeja. E você pode usar, ou você pode simplesmente ignorar e seguir sua vida sem afetar a sua vida em nada. Essa é uma escolha sua. É uma escolha de cada um de nós. O que nós vamos fazer com a experiência de vida do pregador, que ele está nos entregando de bandeja o resultado de tudo que ele pesquisou e observou, é uma decisão de cada um de nós. Um comentarista bíblico escreve o seguinte: é-nos mostrado que o homem não foi feito somente para esse mundo ou para realizações egoístas,
mas para cumprir um grande plano de Deus para ele através da obediência e do serviço divino. Ele está consciente da ordem divina no mundo e percebe que o homem que teme a Deus está em vantagem sobre todos os outros. O homem que teme a Deus está em vantagem. E logo no versículo 12 ele diz assim: então passei a refletir sobre a sabedoria, a tolice e a falta de juízo. Vamos tentar entender o porquê que ele passou a refletir sobre essas três coisas, o que nós pensamos sobre isso. E quando nós falamos em sabedoria, nós temos que dividi-la em duas partes. Uma, a sabedoria do mundo, que para mim é um conhecimento que você adquire através dos seus cursos, da sua experiência de vida, do seu sofrimento ou das suas alegrias. Mas é um conhecimento que você vai adquirindo com o passar do tempo e com o seu estudo. Essa é a sabedoria do mundo. A sabedoria divina, bíblica, é outra. Essa sabedoria, ela consegue muito mais do que a sabedoria do mundo. A sabedoria divina, alguém que não sabe nem escrever o seu nome, pode ser a pessoa mais sábia do nosso tempo. Alguém que não tem nenhum diploma, mas perante Deus pode ser o maior sábio que há lá perante o Senhor. Porque a sabedoria divina não depende da sabedoria humana. A sabedoria divina não depende da sabedoria humana. Então ele para e ele analisa a sabedoria, mas ele também analisa a tolice. E o que é tolice para nós? Tolice é o ato de ficar falando besteira e coisa que não acrescenta nada na vida de ninguém. Até faz a pessoa dar risada, mas quando passou o momento, tudo aquilo lá foi embora, não serviu para nada. Falta de juízo é fazer as coisas sem antes pensar no que pode resultar da sua ação. É o que nós costumamos dizer: faz as coisas sem pensar nas consequências. Isso seria uma falta de juízo. E em primeiro lugar, o pregador olha então para a sabedoria e o sábio. E ele olha para o tolo e olha para a sua tolice e a sua falta de juízo. E ele então passa a comparar agora os dois. E ele chega àquela conclusão que está ali registrada. O que acontece com o tolo acontece comigo também. De que adianta então ser sábio? O sábio morre do mesmo modo que o tolo. Em outras palavras, irmãos, tanto o sábio quanto o tolo vão para a caixa. E é fato. Ele diz: eu analisei e não tem. Você pode ser sábio, você pode ser tolo, mas os dois vão para a caixa. Os dois são sepultados. Os dois morrem. Nesta conclusão, ele não está pensando em vida eterna, tá? Ele está olhando unicamente aqui as coisas do mundo e ele está dizendo que ambos vão para a caixa. Ambos morrem. Ambos sofrem as consequências da primeira desobediência. Os filhos de Deus também adoecem, também estão sujeitos a
todas as coisas que os outros estão. Essa é a conclusão que ele chega. Podemos aqui, irmãos, apontar algumas coisas diante da conclusão do nosso pregador e que, de fato, o nosso coração, guiado pelo Espírito, vai chegar no mesmo ponto. Nós podemos dizer que o cristão e o incrédulo voltarão a ser pó, de acordo com a ordem de Deus lá no Jardim do Éden. Isso não mostra a fraqueza nossa, mostra também, mas mostra a fidelidade de Deus em suas palavras. Porque Deus disse o que iria acontecer. E até hoje nós estamos chorando, nós estamos sepultando, seja sábio ou seja tolo. Nós estamos sepultando pessoas que amamos, pessoas queridas, pessoas fiéis a Deus, mas também nós vemos os infiéis morrendo. As promessas de Deus são para todas as pessoas. Morrem os bons, e quantas vezes nós talvez já falamos assim, por que os bons têm que morrer e ficam os ruins sobre a terra? Eu tenho a minha resposta, mais tarde eu dou ela, quem sabe. Segundo ponto, não há motivos para adorarmos outros deuses, outras pessoas, e confiar a nossa salvação em suas mãos. Porque se um morre e o outro também morre, e você deposita a sua esperança e a sua confiança naquele que morre, então você não tem mais segurança nenhuma aqui neste mundo. Terceiro, tanto o sábio quanto o tolo irão comparecer perante o Senhor. Seja sábio ou seja tolo, vai chegar o momento que nós sentaremos na presença do nosso Deus, cada um, e nós teremos que prestar contas. Outra conclusão: tudo embaixo do sol tem o tempo para começar e o tempo para terminar. E sobre tempo nós vamos falar lá no capítulo 3 de uma forma muito especial. Outro, podemos pregar o evangelho tanto para sábios quanto para tolos, porque os dois necessitam do evangelho. Mesmo os cristãos precisam continuar ouvindo o evangelho, porque se eles não continuarem ouvindo o evangelho, eles também vão perder a fé e vão ser tolos. Veja o pregador com uma grande preocupação, nos dando um conselho. Ele está nos dando um conselho: sejam sábios e busquem o reino de Deus. E ele diz que ser sábio é melhor ainda do que ser tolo, mesmo que os dois vão para a caixa. Ele diz lá no versículo 13: então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a falta de juízo, assim como a luz traz mais proveito do que as trevas. Então, se nós no final das contas pegar e colocar na balança, ser sábio é muito melhor. Mesmo dizendo que ambos morrem, mas o seu coração e seus olhos ainda conseguem ver algo diferente. A sabedoria é melhor do que a tolice. Eu vejo aqui uma preocupação do pregador com cada um de nós, irmãos. E uma preocupação especial. Uma preocupação de pai. Uma preocupação de pai. E nós temos pais aqui dentro. E não precisa responder, pai. Eu quero que você pense. Assim como um pai orienta e cuida de seus filhos,
como um pai que quer o melhor para os seus filhos. A experiência é do pregador, mas nós podemos usufruir dela. Assim como ele está nos dando um conselho como pai, e nós que somos pais não queremos o melhor para os nossos filhos. Você, pai, você quer que o seu filho seja sábio ou tolo? Eu tenho certeza da sua resposta. Eu sei qual é. E o que você está fazendo como pai para que o seu filho seja sábio? O que você está fazendo no seu dia a dia para que o seu filho seja sábio e não seja um tolo? Se os filhos forem sábios, eles trarão muita alegria ao coração de um pai. Mas se o filho é tolo, ele traz muito sofrimento para o coração dos pais, para dentro do seu lar. E isso é fato. As coisas são assim. Aos filhos eu quero dizer uma coisa que julgo extremamente importante. Se vocês estão vendo sabedoria nos seus pais, a sabedoria divina, a sabedoria de fé, ouçam o que eles dizem. Ouçam o que eles dizem. Porque eles querem o seu melhor. Eles querem que você seja sábio. Certamente eles querem que você tenha a sabedoria de Deus. Então não recuse essa sabedoria. Porque como diz o pregador, a sabedoria ainda traz mais proveito do que a tolice. Temos um pregador que quer que sejamos sábios. Deus o utilizou para trazer até nós as suas palavras e orientar o nosso coração. Ele quer que nós ouçamos, que nós creiamos. Ele quer que nós ensinemos. Pois o nosso Pai Celeste, agora falando do nosso Pai, Ele quer que você seja sábio. Quando olhamos para Jesus, percebemos a grande preocupação de um Pai do céu com os seus filhos aqui na terra. A sabedoria divina somente pode vir a nós através do seu Filho Jesus Cristo. Quem está em Cristo é sábio. É tão sábio a ponto de receber perdão, vida e salvação. Ouçam o que diz em Romanos: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E mais adiante ele diz: mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Para terminar a mensagem, irmãos, quero que pensemos como o pregador. Quero que você chegue a essa conclusão como pregador. Porque, de fato, tanto cristãos como tolos morrem, vão para a caixa, viram um pó. Mas existe uma grande diferença quando alguém morre. Existem dois caminhos que se segue depois.
E não existe um meio termo. Ou você está de um lado, ou você está do outro lado. Ambos morrem em seu corpo físico, mas um recebe vida, o outro condenação. Em Apocalipse diz assim, ó: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Sei que iremos morrer, irmãos. Eu sei que isso vai acontecer, se Jesus não voltar antes. Cada um de nós tem uma hora marcada. Se está perto ou se está longe, só Deus sabe. E depende o que é perto e o que é longe para cada um. Só Deus sabe. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Ouvir depois: bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Ser chamado de ser feliz porque morre em Cristo, isso não tem preço. Isso traz um grande alento, um grande consolo ao nosso coração. Então, irmãos, eu sei das lutas que vocês têm. Como ser humano, nós temos muitas lutas aqui neste mundo. Mas enfrentar cada luta como sábio é muito melhor do que enfrentá-la como tolo. Enfrentar a morte como sábio é muito melhor do que enfrentar a morte como um tolo. Chegar na presença de Deus como um sábio é muito melhor do que chegar como um tolo. E graças a Deus, em Cristo, nós somos tornados sábios para a salvação eterna, porque Jesus é o nosso Senhor e é o nosso Salvador. Amém.